Em um momento, tudo parece normal. No seguinte, alguma coisa vira de forma violenta. E quando isso acontece, não dá para parar. Estes são alguns dos momentos em que a natureza mostrou o quanto pode ser imprevisível. Número 1. Chuva de cobras. Por volta de 19 de março de 2026, um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando milhões de cobras caindo no chão a partir de um céu nublado, quase como se estivesse chovendo répteis. Nas imagens, as pessoas pareciam mais curiosas do que aterrorizadas com o que estava acontecendo, mesmo com a grande possibilidade de esses animais serem venenosos. Embora o local exato continue desconhecido, a fonte garantiu que a cena era real, o que deixou muita gente em choque. Especialistas, porém, acreditam que isso poderia ter sido resultado de um vento muito forte, capaz de arrastá-las de quilômetros de distância até aquele ponto aleatório de queda. Também surgiram especulações, dizendo que aquilo seria uma espécie de maldição da Terra, descendo sobre a humanidade. Número 2. Enxame de libélulas. Enxame de libélulas. Meu Deus, olha isso! Banhistas foram pegos de surpresa quando um enorme enxame de libélulas cobriu de repente uma praia em Rhode Island, criando uma cena inquietante, quase bíblica, para quem estava ali em 29 de julho de 2024. O caso aconteceu em Misswamaka Beach, onde grandes quantidades desses insetos tomaram o ar e se espalharam pela faixa de areia. O enxame se movia rapidamente pela área, passando por baixo dos guarda-sóis, em volta das cadeiras e entre as pessoas, enquanto todos tentavam se afastar. O choque foi ainda maior, porque, ao longo dos anos, várias espécies de libélulas passaram a aparecer com mais frequência em listas de preocupação ambiental. Mas esse aparecimento repentino deu a impressão de que a maré da natureza estava mudando de direção. Número 3. Oceano em chamas. Imagens dramáticas do Golfo do México mostram um fogo queimando sobre a água. Uma plataforma de petróleo em alto mar emitiu um alerta de emergência depois que um incêndio intenso começou nas proximidades, quando um gasoduto se rompeu no Golfo do México em julho de 2021. As equipes lutaram para conter as chamas e, depois de algum tempo, conseguiram apagá-las, mas a causa da ignição continuou sem resposta definitiva. Segundo uma das interpretações divulgadas, esse inferno teria sido provocado por uma erupção de magma debaixo d'água. Somado à manutenção precária da tubulação, o episódio poderia ter se transformado em uma catástrofe ainda maior, alimentando a ideia de que a busca humana por recursos naturais estava empurrando a própria Terra ao limite. Número 4. Sinal de profecia. Na segunda semana de novembro de 2023, o episódio incomum chamou atenção quando trechos do rio Nilo pareceram adquirir uma coloração vermelha intensa, atraindo rapidamente a atenção da internet. Imagens da água descolorida se espalharam em alta velocidade e deixaram muita gente perturbada com o visual impressionante. A cena lembrou, para alguns, uma passagem do livro de Êxodo, em que o rio se transforma em sangue, como uma das 10 pragas. A semelhança com o relato bíblico gerou uma onda de especulações, e muitas pessoas passaram a associar o local a profecias e significados religiosos. Número 5. Sprite vermelho em Oklahoma. Em 2019, um observador do céu registrou um Sprite vermelho, um fenômeno raro que aparece muito acima das tempestades. Esses clarões avermelhados surgem na alta atmosfera, sobre nuvens gigantes de tempestade, bem além da altura dos relâmpagos comuns. Eles são acionados por descargas muito fortes entre as nuvens e o solo, liberando energia para cima e formando ramificações estranhas e passageiras no céu noturno. Mesmo sendo vistos raramente, os sprites revelam a força extrema escondida dentro das tempestades, como se o próprio céu estivesse reagindo ao caos que acontece mais abaixo. Número 6. Água pegando fogo. Durante uma visita à Ilha Mocha, um turista testemunhou e gravou uma cena estranha e marcante. Chamas pareciam arder diretamente sobre a superfície do oceano. A água dava a impressão de estar jorrando com pressão, mas partes dela também pegavam fogo, criando um efeito surreal. Especialistas sugeriram que fenômenos assim podem acontecer naturalmente quando gases inflamáveis escapam do fundo do mar
e entram em combustão ao chegar à superfície. Mesmo com essa explicação, a intensidade e o comportamento das chamas continuaram fora do comum, e o caso segue despertando curiosidade e debate. Número 7. Bolas de fogo misteriosas. Enquanto passava pelos arredores de Catamarca, um motorista percebeu um fenômeno muito estranho. Uma bola de fogo se movia pelo chão, pairando a pouco mais de 30 centímetros acima dele. Aos poucos, ela acabou batendo na lateral da estrada poucos instantes depois de a gravação começar. Outro episódio parecido também foi filmado na mesma região de Catamarca, quando a pessoa que registrava viu duas bolas vermelhas de fogo se movendo e quicando pelo solo, antes de começarem a circular aleatoriamente pela área. Até hoje, nenhuma explicação clara ganhou força, além das versões que tratam o fenômeno como uma expressão da fúria da natureza recaindo sobre a humanidade. Olha, 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 olha! Número 8. Nuvem de gafanhotos. Milhões e milhões de insetos caíram do céu no Bahrein, atingindo janelas de carros e assustando viajantes na estrada. Pouco antes disso, enxames semelhantes já haviam atingido a África, a China e partes da Europa, deixando destruição por onde passavam. Qual é a razão por trás disso? A verdade é que ninguém apresentou uma resposta definitiva, porque a dimensão desse enxame parecia superar tudo o que muitas testemunhas já tinham visto. Para quem foi surpreendido no meio da nuvem de insetos, a sensação era de que a natureza estava enviando um aviso, um sinal misterioso que os seres humanos não deveriam ignorar. Número 9. Erupção subterrânea. Por volta de 6 de janeiro de 2016, moradores de um pequeno bairro em Centralia, Pensilvânia, notaram fumaça saindo do chão. Logo depois, a terra começou a rachar, revelando uma substância incandescente, parecida com magma queimando sob a superfície. Preocupadas com a expansão do fogo subterrâneo e com os gases tóxicos liberados, as autoridades evacuaram a área rapidamente. Enquanto muita gente interpretou o episódio como um evento natural ou uma calamidade geológica repentina, outros culparam a infraestrutura deteriorada da região, gerando um debate sobre a verdadeira origem daquele incêndio subterrâneo tão misterioso. Número 10. Deserto vazando na Arábia Saudita. Em 19 de agosto de 2022, a areia do deserto foi rasgada por um jorro inesperado de água, deixando os moradores espantados com algo que nunca tinham visto naquela paisagem árida. O fluxo repentino atraiu multidões e despertou curiosidade. Alguns ligaram a cena a antigas profecias sobre desertos voltando a ficar verdes, enquanto outros imaginaram que tudo pudesse ser resultado de pressão subterrânea ou de mudanças geológicas abaixo da superfície. Seja qual for a causa, o fenômeno ganhou enorme repercussão, deixando muita gente admirada com o raro espetáculo de vida surgindo em um lugar tão seco e levantando a dúvida sobre se a natureza estaria enviando um sinal oportuno e enigmático. Número 11. Redemoinho de fogo em Dakota do Norte. Uma cena bizarra se formou quando um pequeno redemoinho de fogo girou sobre uma entrada coberta de neve. As chamas dançavam e derretiam a neve logo abaixo, fazendo parecer, por alguns segundos, que o próprio gelo estava pegando fogo. Mais tarde, o dono da casa explicou que gasolina havia sido derramada ali para ajudar a limpar o acesso, o que criou aquele efeito impressionante. Não era magia, mas a combinação entre neve e fogo girando produziu uma imagem tão incomum que chamou a atenção de todo mundo que viu. Meu Deus, isso foi incrível! Número 12. Amanhecer carmesim. Um morador da Califórnia registrou imagens perturbadoras do sol nascendo atrás do horizonte de Los Angeles. Tem tanta fumaça que ela está bloqueando o sol. O astro aparecia envolto por uma fumaça espessa de incêndios florestais, enquanto o céu adquiria um brilho vermelho alaranjado profundo, lançando sobre a cidade uma luz estranha, quase pós-apocalíptica. A fumaça pesada filtrava a luz solar, reduzia a visibilidade e tingia tudo com uma tonalidade inquietante. Conforme o vídeo se espalhava, muita gente reagiu com alarme. Alguns associaram a cena às mudanças climáticas, enquanto outros a descreveram como um sinal de advertência. Na prática, era o efeito direto dos incêndios intensos na região, transformando um nascer do sol comum
em um lembrete dramático e sóbrio do impacto dessas queimadas. Vê como está escuro desse lado? Número 13. Pássaros caindo no México. Uma cena perturbadora aconteceu quando um bando enorme de sanhos de cabeça amarela despencou do céu de repente, ainda em pleno voo, como se algo tivesse dado muito errado. As aves estavam voando normalmente antes de forma brusca, perderem o controle e caírem. Algumas morreram no impacto, enquanto outras tentavam se recuperar. Câmeras de segurança registraram o momento e levantaram questionamentos sérios sobre o que poderia ter provocado aquilo. Muitos apontaram fatores ligados à ação humana, como poluição do ar, gases tóxicos ou interferência eletromagnética, enquanto outros enxergaram o episódio como um sinal de que a natureza está sob estresse. O caso deixou uma marca forte e reforçou a sensação de que desequilíbrios ambientais podem estar produzindo efeitos visíveis e inquietantes sobre a vida selvagem. Número 14. Sumidouro flamejante no deserto. Em um deserto remoto, um nômade solitário se deparou com uma visão que parecia desafiar qualquer expectativa. Uma abertura larga na areia revelava chamas subindo de dentro, tremeluzindo para cima antes de recuar, como se o próprio solo estivesse vivo. A areia dentro da cavidade não permanecia parada. Ela deslizava e afundava, sendo puxada lentamente em direção ao calor, em um movimento silencioso e perturbador. Toda a cena era muda, mas intensa, passando a impressão de que a Terra respirava fogo debaixo da superfície. Sem uma explicação clara, a descoberta deixou uma pergunta incômoda. Seria apenas um fenômeno natural escondido ou alguma coisa ainda mais profunda esperando lá embaixo? Número 15. Céu piscando. Enquanto viajavam pelo interior do Oregon tarde da noite, passageiros testemunharam uma exibição estranha no céu. Em 24 de novembro de 2024, uma parte do céu encoberto por nuvens começou a piscar repetidamente, chamando atenção porque o restante do horizonte permanecia completamente escuro. A atividade ficou confinada a um único ponto, o que tornou tudo ainda mais incomum. Por causa da camada espessa de nuvens, não dava para ver a origem da luz, apenas os pulsos brilhantes refletindo no céu. O ritmo constante das piscadas destoava das condições comuns e deixou quem gravou sem entender exatamente o que tinha acabado de presenciar. Número 16. Asteroide brilhante em Manila. Um asteroide muito luminoso teria sido visto cruzando o céu noturno em setembro de 2024, chamando atenção em grande escala. Surgindo da escuridão, ele iluminou o céu por alguns instantes com um brilho intenso, quase como se fosse dia, antes de descer rapidamente em direção ao horizonte. As testemunhas ficaram impressionadas com o tamanho aparente, a velocidade e a forma como o objeto queimava ao entrar na atmosfera da Terra. Embora a maioria desses eventos não represente grande perigo, objetos desse tipo têm potencial para causar danos sérios, lembrando impactos antigos associados a extinções em massa, incluindo a dos dinossauros. Número 17. Bola de fogo no céu. Estava dirigindo para Titusville e captou um clarão curioso no céu pela câmera do carro. Em novembro de 2025, um homem chamado Dalton Rosenfeld seguia cedo pela Interestadual 95, quando percebeu uma bola de fogo atravessando o céu da Flórida Central. Aquilo não parecia algo despencando para a Terra, como um asteroide, meteorito ou lixo espacial, mas sim algo apenas cruzando o céu. Foi chocante. Eu realmente não sabia o que era. Não entendi o que estava acontecendo. Segundo Rosenfeld, o objeto parecia se multiplicar, o que deixou tudo ainda mais misterioso, enquanto permanecia intensamente iluminado pelas chamas. Eram os flashes de luz enquanto ele se dividia. E, quando se dividiu, separou-se em pedaços e continuou atravessando. Número 18. Colunas de insetos girando. O que você está vendo não é uma trilha estranha de fumaça, mas sim longas colunas de insetos em movimento espiralado. Por volta de meados de fevereiro de 2024, enxames gigantes de mosquitos tomaram partes de Pune, forçando muitos moradores a permanecer dentro de casa. Nuvens espessas de insetos eram vistas se formando sobre a cidade, criando sérias preocupações por causa das doenças que podem transmitir. Em algumas áreas,
as pessoas evitaram sair completamente, e crianças foram mantidas longe de parques e jardins. Relatos sugeriram que o aumento repentino na população de mosquitos estava ligado à elevação do nível da água no rio Mula Muta, associada aos efeitos do aquecimento global. Isso criou condições úmidas ideais para a reprodução, permitindo que a população crescesse rapidamente e se espalhasse pela região. Número 19. Mistério flamejante. Tarde da noite, um homem saiu para caminhar em Kingsport e encontrou algo que não conseguia explicar. Pairando logo acima do chão, havia uma formação brilhante estranha, cintilando de um jeito que lembrava algo visto em um protetor de tela. O objeto permaneceu suspenso no mesmo lugar, oscilando e reluzindo sem nenhuma fonte clara. O homem observou a cena por vários minutos, tentando entender o que estava vendo, mas não chegou a conclusão alguma. No fim, deixou o local, e aquela visão incomum continuou sendo um mistério. Número 20. Zumbido global. Em 2022, sons de baixíssima frequência foram relatados em vários pontos do mundo, deixando muitas pessoas confusas. Em lugares como a Suécia, moradores disseram ouvir um ruído parecido com trombetas, enquanto relatos semelhantes surgiram em regiões como Michigan, China e Austrália. Um pesquisador britânico também registrou um zumbido persistente dentro da própria casa, que não desapareceu nem mesmo depois de ele desligar a energia. No fim, desliguei a energia da casa inteira, e o som ficou mais alto. Ele relacionou isso a um fenômeno mais amplo, que chamou de zumbido mundial, sustentado por relatos de milhares de pessoas ao redor do planeta. Cientistas consideraram explicações como vibrações de baixa frequência, efeitos atmosféricos ou fontes mecânicas distantes, mas nenhuma causa única foi confirmada. O mistério segue sem solução, e os relatos continuam alimentando discussão e debate. Número 21. Clarões estranhos perto de Vancouver. Gente, o que está acontecendo? O morador de uma área remota próxima a Vancouver saiu de casa depois de notar um fenômeno incomum no céu, parecido com relâmpagos, mas diferente do normal. Filmando de um ponto elevado, ele captou flashes com padrões e intensidade que se destacavam do comportamento comum das tempestades. O vídeo chamou a atenção rapidamente, porque nem a pessoa que registrou, nem especialistas conseguiram explicar com clareza a origem do efeito. Permaneceu incerto se aquilo era natural, artificial ou algo completamente diferente, deixando o episódio aberto a especulações. Número 22. Sombra brilhante. Há apenas algumas semanas, em 16 de março, uma visão incomum chamou a atenção de várias testemunhas, quando uma grande sombra quadrada apareceu no céu. A forma escura parecia se mover lentamente entre as nuvens, desenhando uma borda reta e nítida, que não lembrava nada normalmente visto ali em cima. Nenhuma aeronave ou objeto visível parecia estar criando aquilo. Apenas a própria sombra deslizava pelo céu. Alguns sugeriram que poderia ser um efeito atmosférico raro ou uma ilusão de ótica, enquanto outros acreditaram que a cena apontava para algo muito mais incomum. A causa real continua indefinida, e isso deixou espaço para todo tipo de teoria. Número 23. Meteoro em queda. Eram cerca de 3.175 quilogramas de alguma coisa se movendo a mais de 72.000 quilômetros por hora pelos céus da região central dos Estados Unidos naquele dia. E tudo isso veio acompanhado de um estrondo sônico. De Maryland até Michigan, um meteoro com aproximadamente 3.175 quilogramas riscou o céu da região central dos Estados Unidos em 18 de março, viajando a cerca de 72.400 quilômetros por hora e iluminando a manhã como uma bola de fogo ardente. A entrada na atmosfera produziu um forte estampido e gerou uma onda de choque sobre Medina County, em Ohio, assustando moradores que, no começo, chegaram a pensar que se tratava de um foguete. Observadores desde Mercer, na Pensilvânia, até Michigan, registraram o fenômeno em câmeras, e alguns fragmentos teriam até alcançado o solo. Com cerca de 1,8 metro de diâmetro, era pequeno demais para ser rastreado com antecedência. Provavelmente era um asteroide errante, ou parte de um corpo maior. Um pequeno asteroide pode ser um fragmento de algo maior. A verdade é que ainda não sabemos.
A visão rara serviu como um lembrete dramático do poder imprevisível da natureza. Número 24. Vórtice espiralado em Pittsburgh. Nos céus de Pittsburgh, Pensilvânia, uma pessoa filmou um espetáculo incomum quando uma formação parecida com um vórtice apareceu atrás das nuvens. No início, quem assistia imaginou que pudesse ser algum tipo de portal, mas depois, a hipótese mais comentada passou a ser a de um fenômeno atmosférico raro. A estrutura giratória se moveu lentamente e foi mudando de forma, prendendo a atenção de todos que a viram, antes de se dissipar e desaparecer em poucos minutos, deixando apenas uma sensação de admiração diante de algo tão passageiro. Número 25. Gigante no gelo. Em fevereiro deste ano, pesquisadores na região da Antártida registraram imagens do que parecia ser uma enorme sombra escura, com múltiplos membros, movendo-se sob o gelo translúcido, evocando imagens de monstros marinhos antigos em um cenário polar coberto de névoa. Embora os detalhes do que aquilo era continuem completamente misteriosos, grande parte do público ficou preocupada com as referências bíblicas a criaturas do abismo. Sem relatórios científicos ou comentários compartilhados por governos ou grandes veículos, o episódio permaneceu como um espetáculo estranho e profundamente enigmático. Número 26. Enxame preocupante. Pessoas em várias partes dos Estados Unidos vêm relatando eventos estranhos que, para muitos, lembram cenas de fim do mundo e seguem sem explicação convincente. Muitos vídeos viralizaram mostrando pássaros tomando conta do céu. O quê? Max, o que está acontecendo? Alguns também afirmam que essas aves despencam do alto e acabam cobrindo ruas inteiras. Dentro do enxame, a maioria dos pássaros parece agir em pânico, como se algum tipo de juízo final estivesse acontecendo diante dos olhos de todos. Esses eventos não só espalharam medo entre os moradores, como também abriram um debate sobre se tudo isso pode ser interpretado como sinais dos tempos finais mencionados na Bíblia. Eu não faço ideia. Número 27. Rocha viva no Panamá. O vídeo viralizou depois que um homem encontrou, no quintal de casa, o que acreditava ser um meteorito. No começo, o objeto parecia uma rocha espacial comum, escura, áspera e de formato irregular. Animado com a descoberta, ele levou a pedra para dentro de casa e compartilhou tudo na internet, onde o caso rapidamente gerou discussão. Mas, com o tempo, a rocha começou a se comportar de um jeito estranho. Ela se esticava e formava fios finos, perdendo aos poucos qualquer semelhança com uma pedra normal. Alguns vídeos até davam a impressão de que ela se movia como se estivesse viva. Assustado com a transformação bizarra, o homem decidiu soltá-la em um rio próximo, sem saber exatamente o que havia encontrado. Número 28. Colapso do solo. Um incidente ocorrido em Grindavik, Islândia, em 13 de novembro de 2023, mostrou o chão não apenas rachando, mas também desabando parcialmente de um dos lados. Imagens aéreas revelaram uma fissura enorme atravessando a cidade, com vapor subindo das profundezas, deixando os moradores em estado de choque. O evento aconteceu depois de milhares de pequenos tremores que haviam abalado a Islândia nos dias anteriores. Embora alguns moradores tenham especulado sobre interferência humana, especialistas apontaram forças geológicas naturais como causa. A cena dramática mostrou o que pode acontecer quando a natureza remodela a paisagem com força repentina e imprevisível. Número 29. Fúria atmosférica. Moradores de Islamabad notaram uma concentração incomum de nuvens cumulonimbus gigantes se formando sobre uma única parte do céu, acompanhadas por relâmpagos intensos, em 6 de setembro de 2025. A cena rapidamente chamou atenção por toda a cidade, já que muitos ficaram impressionados com aquela massa de nuvens tão localizada, que produziu uma chuva breve, porém forte, em uma área restrita. Embora meteorologistas tenham atribuído o evento a padrões atmosféricos instáveis e em mudança, o visual impactante gerou enorme discussão na internet. Algumas pessoas sugeriram explicações mais extraordinárias, relacionando o fenômeno à atividade geológica regional e à proximidade de um eclipse lunar. Número 30. Rasgo na Matrix. A própria estrutura da realidade, antes colocada em dúvida por muita gente, teria finalmente revelado algo inquietante. Em Idaho,
Um homem gravou certa noite uma cena tão estranha que muitos passaram a chamar de falha na Matrix, embora outros achem que possa ser algo ainda mais perturbador. Aquilo mostrou um rasgo no tecido do tempo e do espaço. Ou foi apenas um truque de luz interagindo com a câmera? O mistério ficou ainda mais profundo quando o homem desapareceu pouco depois de publicar o vídeo na internet. O desaparecimento repentino alimentou especulações de que ele teria visto algo que o mundo nunca deveria conhecer, deixando o vídeo com um ar sombrio e sem resolução. Número 31. Cachoeira Vermelha. No começo deste ano, pesquisadores fizeram outra descoberta na Antártida, onde uma enorme cachoeira vermelha foi vista escorrendo sobre um gelo completamente branco. Enquanto muita gente na internet se perguntava o que teria causado aquilo, cientistas explicaram que a água havia ficado presa sob uma geleira por mais de 2 milhões de anos, rica em ferro e com pouco oxigênio. Quando entra em contato com o ar, ela reage e fica vermelha, criando um efeito impressionante. O caso também reacendeu preocupações sobre o impacto do aquecimento global e sobre como ele pode estar afetando formações antiquíssimas escondidas sob o gelo. Número 32. Revelação no céu durante relâmpagos. Durante um episódio de relâmpagos, um acontecimento bizarro foi registrado quando um objeto luminoso em forma de disco apareceu entre as nuvens. A forma brilhante se destacava claramente durante os clarões, sem nenhuma origem óbvia ou explicação imediata. Segundo a narrativa, isso nunca havia sido relatado antes da mesma maneira. Alguns observadores disseram que poderia ser um efeito atmosférico raro, enquanto outros afirmaram que não se parecia com nenhum fenômeno conhecido. Sem confirmação oficial e sem tecnologia identificada por trás do evento, o vídeo permanece sem explicação e continua alimentando discussões. Número 33. Efeito de funil sobre Mission Valley. Nos céus sobre Mission Valley, em março de 2026, um momento impressionante foi capturado quando uma nuvem funil se formou acima das montanhas. A estrutura fazia parecer que o próprio céu estava descendo em direção à linha coberta de neve, criando uma cena surreal e dramática. Embora o fenômeno seja considerado natural, alguns céticos questionaram se ele poderia ter alguma ligação com atividades de semeadura de nuvens. Independentemente dessas alegações, o impacto visual deixou muita gente impressionada e mostrou como eventos atmosféricos comuns podem parecer misteriosos à primeira vista. Número 34. Queda de resíduos. Em 24 de outubro de 2025, moradores de Subang notaram uma nuvem escura estranha, descendo lentamente sobre plantações de arroz e casas próximas, o que levou muita gente a sair para gravar a cena. No início, parecia apenas uma nuvem comum, mas a situação ficou preocupante quando um cheiro forte e desagradável tomou o ar, lembrando esgoto ou resíduo industrial. Como a área tem forte presença industrial, muitos moradores passaram a suspeitar de fábricas próximas como possível origem. O caso levantou preocupação entre residentes e grupos ambientais, que apontaram problemas contínuos de gestão de resíduos, deixando todos apreensivos com os possíveis riscos à saúde. Número 35. Nível da água em elevação. Este é outro exemplo, vindo do Lago Tulare, de como a expansão do nível das águas ao redor do mundo pode se apresentar à medida que mais e mais calotas de gelo derretem. Com áreas imensas de terra ficando submersas e tendendo a continuar assim, isso em breve começaria a afetar a produção agrícola em uma escala capaz de provocar escassez global de alimentos, tornando uma situação já complicada ainda muito pior. Número 36. Partículas metálicas na chuva. Depois de uma chuva forte, um homem entrou em casa e percebeu algo estranho. Minúsculos pontos pretos cobrindo superfícies por todo o ambiente, mexendo-se levemente como se estivessem vivos. No começo, ele pensou que fossem larvas de insetos, mas, ao observar melhor, notou algo bem diferente. As partículas tinham aparência metálica, estavam espalhadas em grande quantidade e se moviam sutilmente, como se fossem influenciadas por alguma força invisível. A cena rapidamente causou preocupação, mas especialistas explicaram depois que ventos fortes podem erguer poeira metálica fina ou partículas minerais de áreas industriais e carregá-las para a atmosfera,
de onde elas acabam caindo junto com a chuva. O que parecia inexplicável era, na verdade, um efeito ambiental raro, embora o visual tenha deixado uma impressão duradoura. Número 37. Chuva de geleia. O morador voltou para casa depois de uma chuva forte e percebeu que o céu havia adquirido um tom escuro amarelado incomum em 27 de janeiro de 2012. A chuva já tinha passado, mas algo estranho permanecia. Espalhadas pelo jardim estavam pequenas esferas gelatinosas que não se comportavam como granizo comum. Elas não derretiam, não se dissolviam na água e se desfaziam no instante em que alguém tentava pegá-las, escorregando entre os dedos. Os objetos estranhos chamaram a atenção rapidamente, e especialistas sugeriram que poderiam ser poluentes presos dentro do granizo. Só tenho uma ideia. Acho que isso pode ser algum tipo de poluição atmosférica que ficou presa nas pedras de gelo. Ainda assim, o homem continuou convencido de que algo muito mais incomum havia caído do céu. Número 38. Névoa móvel no céu. Um vídeo recente da Síria chamou muita atenção depois de registrar uma formação estranha no céu. Finas formas brancas, parecidas com névoa, eram vistas subindo verticalmente entre as nuvens, uma após a outra, de uma maneira que não lembrava o comportamento comum das nuvens. As figuras altas e mutáveis passavam a impressão de gigantes deslizando pelo céu com um movimento que parecia quase controlado e não levado apenas pelo vento. A visão incomum provocou discussões intensas, com algumas pessoas ligando o fenômeno a relatos antigos sobre névoas celestes que apareceriam antes de grandes mudanças. Desde então, as imagens deixaram muita gente tentando entender o que realmente estava vendo. Número 39. Porta de luz no céu em Tulsa. Vários moradores registraram um momento estranho no céu, quando uma forma retangular brilhante pareceu se abrir como uma porta luminosa e depois se fechar rapidamente. Está abrindo, parece uma porta. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi nítida o bastante para gerar uma onda intensa de comentários na internet, sem que nenhuma explicação oficial fosse apresentada. As especulações se espalharam rápido, variando entre atividade atmosférica desconhecida, tecnologia avançada e possibilidades ainda mais incomuns. As bordas retas e o surgimento repentino da luz deixaram muita gente desconfortável, e o céu voltou ao normal tão depressa quanto havia mudado, deixando para trás ainda mais perguntas. Uau! Está zumbindo! Acabou de fechar. Número 40. Fenômeno cintilante. Moradores de Montgomery County se reuniram nas ruas em 20 de julho de 2025, depois de perceberem uma atividade incomum no céu. Baixo no horizonte, uma série de relâmpagos vivos e multicoloridos surgiu após a formação de nuvens escuras. A exibição parecia diferente dos relâmpagos comuns, com cores e padrões variáveis que prenderam a atenção de todos. Muitos assistiram com curiosidade enquanto o fenômeno continuava sem causar danos ou interrupções. Apesar de marcante e incomum na aparência, o episódio acabou sendo tratado como uma ocorrência atmosférica rara, mostrando como as condições naturais podem, às vezes, se tornar visualmente intensas e imprevisíveis. Número 41. Discussão aberta. Nos últimos anos, uma série de eventos tem se sucedido em que a intensidade dos fenômenos parece aumentar. Partículas incandescentes foram vistas se movendo em várias direções e colocando árvores em chamas horas antes de um incêndio florestal ser oficialmente identificado, levantando a preocupação de que algum tipo de ignição inesperada e invisível pudesse estar acontecendo de forma natural. Ao mesmo tempo, a intensidade e a presença de gafanhotos em diferentes partes do mundo provocaram danos severos a plantações de grãos, ampliando perdas agrícolas e agravando o risco de escassez de alimentos.